Cinema Club Podcast. Take one, action! Opa, acho que esta era a melhor forma de começar este podcast devido ao nome. Não aguentei, não resisti. Tinha que começar assim. Pronto, espero que vocês tenham gostado. Portanto, o meu nome é Bruna, tenho 20 anos, estou a estudar neste momento Comunicação Empresarial no ISCAP e sou do Porto. Tenho que confessar que isto de estar aqui a falar ao microfone não foi uma ideia inteiramente original minha. Isto dos podcasts já está tão na moda que eu já tenho professores da faculdade a pedirem para eu entregar trabalhos académicos neste formato. O que é super incrível, não é? Porque como eu estou a estudar comunicação, faz todo sentido, porque isto dos podcasts é uma forma de divulgar a informação, mas tem uma forma incrível de expandir a minha criatividade, porque nem me deram tema. Eu podia fazer sobre o que eu quisesse. Portanto, shout-out à professora Sara por estar a modernizar o ensino desta forma, a pedir-nos trabalhos académicos diferentes, originais e, sobretudo, atuais. E passando agora um bocadinho a explicar o conceito do meu podcast, portanto, Cinema Club, na América, para quem não, acho que toda a gente sabe, mas existe muito o termo e o conceito de book club. E, portanto, os book clubs basicamente é um clube em que um conjunto de pessoas reúne-se para decidem ler um livro durante uma semana, reúnem-se após a leitura desse livro e discutem várias perspectivas, várias opiniões sobre os personagens, sobre o plot twist da história, sobre tudo e mais alguma coisa. E acho que é excelente esses clubes, porque não só incentivam a leitura, atenção, mas também expandem muitos horizontes, porque às vezes nós lemos um livro ou vemos algo e focamos-nos muito em certos aspectos. E se calhar outra pessoa lê o mesmo livro e foca-se noutros aspectos. Portanto, abre muitos horizontes e acho um conceito fantástico. A questão é que eu, para fazer um book club em formato podcast, eu pessoalmente leio os livros maioritariamente da biblioteca e, portanto, sei que as bibliotecas não têm os mesmos livros. Todas as bibliotecas do país não têm os mesmos tipos de livros. Têm uma variedade de livros que vai sendo diferente de biblioteca para biblioteca. E, portanto, seria pouco acessível, não é? Falar sobre aqui livros que estou a ler na biblioteca, que nem toda a gente vai conseguir ler. Portanto, seria pouco acessível, as pessoas não iam compreender o que eu estava a dizer e o conteúdo que eu estava a falar. Portanto, isto também porque, lá está, eu não compro livros porque livros é uma coisa muito dispendiosa. Enquanto que acho que aqui filmes e séries, que é, lá está, remete para a palavra cinema, filmes e séries é uma coisa que com a internet cada vez mais temos acesso. Já ninguém compra DVDs, no máximo compramos o bilhete para ir ao cinema, mas mesmo assim há quem já espere em casa, nem gaste dinheiro no cinema, espere em casa até sair o filme na internet e já nem é preciso aderir a plataformas de streaming como a Netflix, HBO, etc., porque consegue-se tudo pirateado na net, portanto tudo de graça, gratuito, é muito fácil ter acesso. Estou aqui a promover uma ilegalidade, não é? Mas de facto é muito fácil ter acesso a este tipo de conteúdos de filmes e séries e, portanto, acho que seria melhor optar por este tema, porque lá está, é algo que toda a gente tem acesso. E também porque é algo que toda a gente gosta, porque há pessoas que não gostam de ler, é verdade, mas ver, não é, o filme e os filmes e as séries, como são umas coisas visuais, captam muito mais a atenção do receptor e chamam muito mais a atenção e captam muito mais, envolvem muito mais quem está a ver e, portanto, acho que toda a gente, no geral, qualquer idade até, adora ver filmes. Portanto, eu sinto que até estou aqui a estender o meu público imenso, não é? Acho que toda a gente conseguia ouvir este podcast, dependendo do filme que eu vou falar ou série, toda a gente conseguiria ouvir e até gostar. Claro que isto depois dependeria se gostassem de me ouvir mesmo a mim ou não, mas quanto ao conteúdo, acho que toda a gente conseguiria sentir-se envolvido no conteúdo, porque é uma coisa que, lá está, maioritariamente e geralmente, obviamente que há pessoas que se calhar não gostam tanto de filmes, gostam mais de séries, ou se calhar nem gostam dos dois, preferem ler, há pessoas assim, mas maioritariamente acho que toda a gente sente mais aptidão em consumir conteúdos assim visuais e sonoros, não é? Do que outros tipos de conteúdos e outros formatos de arte. E, portanto, acho que isto até é um conteúdo que abrange muitas pessoas, de várias faixas etárias, de vários sexos, com várias diferenças culturais, e, portanto, acho que até é um tema interessante. Obviamente, como eu falei, isto é suposto ser um clube, portanto, é suposto, obviamente, neste episódio piloto, não vai haver isso, não é? Porque é o primeiro episódio e nem sequer sabem o filme que eu vou falar, mas no final deste episódio eu vou revelar qual será a próxima série ou filme a ver, que por acaso não vai ser assim muito diferente, portanto, porque eu já passo a explicar, mas vou revelar então qual será o filme e a série
a ver que eu irei falar e abordar no próximo episódio e, portanto, o ideal seria as pessoas que estão neste momento a ouvir-me, que se calhar não são muitas, mandarem mensagens, e-mails, etc., dar opiniões, perspectivas, o que quiserem. Deixo a vosso critério sobre, no fundo é só testemunhos sobre o conteúdo que viram do filme e aquilo que absorveram e o que gostaram mais e o que não gostaram mais e se recomendariam, se não recomendariam, etc. A vosso critério totalmente. E é suposto eu ler aqui e falar um bocadinho como se vocês estivessem aqui, não é? Como se os meus ouvintes estivessem aqui a contar-me as opiniões e experiências que tiveram a ver o filme. E eu estivesse a ler aqui e todos estivéssemos aqui a ouvir a experiência de cada um e a partilhar aqui uma comunidade, porque lá está, é um bocadinho impossível eu convidar toda a gente ou reunir pessoas, quer dizer, eu até podia reunir pessoas e trazer convidados, também é uma hipótese, trazer alguns convidados para falar e discutir sobre os filmes e séries que vamos abordar aqui, mas lá está, o ideal seria fazer assim uma comunidade gigante, um clube gigante, com imensas pessoas, com imenso feedback e alargar os horizontes de toda a gente a cada conteúdo que consumimos a nível de séries, arte e a nível de séries e filmes, portanto, no teor do cinema. Pronto, dito isto, então, lá está, o podcast seria e será publicado uma vez por semana. Lá está, o público-alvo, quem é que eu quero dirigir-me. No fundo, acho que é toda a gente que ouve podcasts e gosta de cinema. Acho que não há muito mais por onde segmentar, porque acho que cinema abrange cinema. Quando falo cinema é filmes e séries. Portanto, lá está, eu chamei isto de cinema, mas eu sei que o cinema remete mais para filmes, mas também quero incluir aqui as séries. Mas acho que isto é uma temática que envolve todas as idades. Tanto a minha avó adora ver filmes como o meu irmão de 13 anos. Portanto, acho que abrange todas as idades, todos os sexos. Caso as pessoas tenham habilitações literárias ou não, se calhar compreendem o filme de uma forma, enquanto as que não têm compreendem de outra forma. Mas mesmo assim, acho que toda a gente de todas as categorias gosta de ver filmes devido ao facto de prender a nível visual e sonoro. Acho que ainda não conheci ninguém que não gostasse de ver filmes, ou seja, que não suportasse mesmo de todo ver um filme e abominasse filmes completamente. Portanto, acho que as pessoas com quem eu me dirijo e que podem pertencer a este clube, no fundo, acho que é toda a gente que esteja interessada em filmes e que gosta de ouvir podcasts e de me ouvir falar, obviamente. Dito isto, então, devido a esta breve introdução do episódio piloto, vou então agora passar ao tema, ao conteúdo e ao filme e série, ou série, que eu vou então discutir aqui, que não vou ter feedback porque lá está o episódio piloto, mas pronto, basicamente então eu escolhi a série que está a dar mais que falar neste momento, que está no top mundial em 33 países da Netflix. É uma série portuguesa, acho que já é a segunda série portuguesa deste realizador, que é o Augusto Faria, na Netflix. Já tivemos a outra na Netflix, que é o Porto Sol, que acho que foi produzida pela RTP, mas por este realizador já é a segunda. E a série chama-se Rabo de Peixe. Eu vou só aqui fazer uma ênfase à primeira parte de Rabo de Peixe. Vou fazer assim um pequenino resumo do contexto. Portanto, isto é uma série inspirada num acontecimento real que aconteceu em Portugal e, portanto, vou dar aqui uma ênfase ao contexto de Rabo de Peixe. Portanto, Rabo de Peixe leva-nos para 2001, na qual remete-nos para um acontecimento histórico nada esperado que aconteceu então nesta freguesia de São Miguel, na qual um italiano trazia num iate droga, nomeadamente cocaína, uma quantidade absurda, só que tinha como destino chegar à Espanha e posteriormente se comercializar, ou então estava só a transportar a droga que já foi comercializada, mas enquanto estava a percorrer o caminho marítimo, houve um naufrágio numa noite no Atlântico, o que fez com que o iate desabasse, não é? E eles fossem parar à costa de São Miguel. Portanto, alguma quantidade da droga perdeu-se no mar e foi dar à costa. Entretanto, a outra que já tinham no iate se esconderam numa gruta a nordeste da ilha.
Isto foi uma loucura, não é? Assim que começaram a chegar aquelas embalagens de cocaína à costa, foi uma completa loucura. Há quem diga até que foi uma maré de sorte, porque há quem viu uma oportunidade de enriquecer, dado que isto de rabo de peixe seria uma das freguesias talvez mais pobres da Europa. Portanto, há quem tenha visto uma oportunidade para enriquecer, mas há quem diga que também foi uma maré de azar, porque de facto isto deixou muitas sequelas que ainda hoje, passado 20 anos, ainda são visíveis, porque muita gente consumiu, o que levou a serem toxicodependentes, e portanto ainda há muitas sequelas, porque ninguém estava preparado para esta quantidade absurda de droga. A polícia diz que foi meia tonelada. No entanto, há quem acredite mais que foi mais, porque o barco suportava muito mais, portanto dizem que ninguém iria percorrer o Oceano Atlântico para chegar à Espanha com uma pequena quantidade de droga, quando o barco suportava muito mais. Estou a dizer pequena, mas não foi nada pequena a quantidade, mas pequena para aquilo que o barco conseguia transportar. Pronto, entretanto, surgiram aqui bastantes mitos, como o peixe panado frito com cocaína, ou usar cocaína no café em vez de açúcar. Dizem que é mitos, a série retrata isso, de forma ficcional sempre, mas retrata isso, portanto acho que fica só pelo mito, não sei. Entretanto, a polícia conseguiu prender o italiano que conduzia o iate. O italiano chegou a fugir da prisão, mas mais tarde foi descoberto outra vez e portanto foi preso uma segunda vez. Pronto, isto é assim um contexto, uma ênfase ao contexto assim muito rápida do que realmente aconteceu. Relembrar que a série lá está, é ficcional, as personagens são ficcionais, mas é inspirada em acontecimentos reais, como este que eu retratei aqui, do que realmente aconteceu em Portugal, nesta ilha dos Açores. Portanto, dado isto, vamos passar então um bocadinho. Vou fazer aqui um bocadinho um resumo da série e depois vou falar um bocadinho sobre a minha análise da série, aquilo que eu quero dizer sobre a série. Lá está, eu vou fazer aqui um resumo sobre os primeiros 3 episódios, porque isto é a primeira parte, porque eu vou falar neste episódio piloto a primeira parte da série, que são estes 3 episódios. A série tem 7 episódios e no próximo episódio, revelo já aqui, no próximo episódio eu vou falar então da segunda parte, que são os restantes 4 episódios. E aí já espero contar com bastantes testemunhos e opiniões sobre esta mesma série. Lá está, eu decidi dividir assim no primeiro episódio e no segundo, porque não queria estar aqui a falar inteiramente sobre a série neste episódio sem existir o conceito, lá está, do clube e não ter aqui feedback de outras pessoas para realmente tornar isto um clube, como o nome diz. Portanto, acho que assim, ao retomar no segundo episódio, já vou ter feedback e já vai ser mais o conceito de clube, que é isso que é pretendido neste podcast. Pronto, começando com a série. Então, a série começa com um momento de clímax, que é o padre ter uma overdose. O padre da freguesia ter uma overdose. E eu, por acaso, adoro quando as séries começam assim, porque capta logo a atenção, não é? Este storytelling começar logo assim, com um momento de clímax e depois recuar para explicar o que aconteceu. O receptor, não é? Quem está a ver, fica logo assim captado, quer saber o que aconteceu para chegar àquele momento e pronto, e não para de ver até chegar a esse momento. E depois quando já chega a esse momento, já está tão envolvido na série que só vai continuar a ver. Portanto, até é uma boa técnica, é uma técnica até que nós damos em comunicação para captar o receptor. E eu, por acaso, pessoalmente, tenho que confessar que sou vítima desta técnica porque fico logo muito intrigada e quero saber como é que chegou àquele momento. Portanto, a série depois recua então para explicar como é que chegou àquele momento e basicamente começa então por explicar que existe um grupo de amigos, que é a Sílvia, o Rafael, o Eduardo e o Carlitos. A Sílvia, o Rafael, o Eduardo e o Carlitos são 4 personagens que vivem em rabo de peixe e que são pobres e que têm bastantes sonhos de fugir à pobreza e, sobretudo, à terra onde cresceram, que não veem que têm oportunidades de vida, querem ser mais para aquilo que a terra de onde vêm, onde cresceram, lhes permite ser, e, portanto, têm sonhos, mas que são sonhos que vão se perdendo. Como, lá está, por exemplo, falando agora de cada personagem, o Eduardo foi o melhor aluno da turma, no entanto ele teve que desistir da escola para se dedicar à pesca, porque o pai era cego e a mãe faleceu muito nova, e lá está, tinha boas notas, queria estudar, e ele até pediu um visto para estudar para a América, mas não consegue esse visto, portanto é um bocadinho este sonho perdido.
Entretanto, o pai também era para fazer uma cirurgia aos olhos, só que não foi possível fazer essa cirurgia aos olhos porque, ao que parece, enganaram-se a escrever a data na carta e a data que era a marcação da cirurgia. E por acaso já aqui, eu disse que não ia fazer a análise aqui, mas era só este retoque. Eu prometo que depois vou ser muito mais breve, mas já aqui remete um bocado para como é que é realmente a saúde, o Sistema Nacional de Saúde português, especialmente nas freguesias mais pobres do país, em que realmente o pai perdeu uma cirurgia porque o próprio sistema enganou-se e não houve nada que pudesse ser feito. Pronto, isto era só um retoque, mas pronto, vou ser o mais breve possível para depois passar realmente esta parte da análise, não quero estar aqui a misturar tudo. Pronto, a seguir a Sílvia trabalha num videoclube e ela, ela participa nos castings em que mostram umas fotos, isto era um casting de um concurso em que o prémio era conseguir uma viagem a Boston. Portanto, é um bocadinho este sonho, lá está, o sonho americano de ir para a América, de fugir a rabo de peixe, mas lá está, ela não acaba por nem sequer mostrar as fotos porque acha que as fotos estavam horríveis. A seguir, o Rafael, que é o namorado da Sílvia, ele é pescador e ele também é traficante de haxixe para o pai da Sílvia. O pai da Sílvia é o Sr. Arruba, que é digamos, um mafioso de rabo de peixe, é basicamente o traficante de rabo de peixe. Mas lá está, é um pai ausente, portanto a Sílvia só vive com a mãe. E lá está, o Rafael, ele tinha muito potencial como jogador de futebol, era o camisola 9 e ele ia ser um jogador do Benfica, só que lesionou-se no joelho e portanto acabou por ser pescador. Mais uma vez um sonho perdido e mais uma vez uma tentativa de fugir à pobreza e a rabo de peixe e acaba por ficar na mesma situação. A seguir, o Carlitos é personagem gay e que dorme com homens casados, mas ele nunca se sente amado por ninguém, nunca tem uma relação, nunca vive um romance com ninguém. E portanto, apesar deste aqui não ter um sonho de carreira, tem um sonho de encontrar o amor que também não está em rabo de peixe e também não consegue fugir a este estigma de ter relações passageiras. E portanto é um bocadinho retratar este grupo de amigos, no fundo, é um bocadinho retratar que eles têm sonhos que já foram perdidos e que quando vier então a situação futura, que irei mais tarde explicar, estou-me a adiantar, da droga, será uma oportunidade para eles, tendo em conta que ainda vivem nesta situação de pobreza em rabo de peixe. Pronto, eles têm uma frase que dizem sempre ao longo da série, que é: em rabo de peixe nada acontece. Pronto, lá está, daí eles quererem sonharem, ambicionarem, fugirem de lá e irem viver noutra cidade em que tem muito mais oportunidades e que aconteçam realmente coisas. Mas pronto, a partir desta apresentação começa-se a dar o desenrolar da história, portanto, da história real, ou seja, dos factos que inspiraram esta série. Portanto, há o cenário do naufrágio com 2 italianos, num iate cheio de droga, que é a máfia italiana, que depois esta droga dá à costa de rabo de peixe, e há uma loucura na população. E quando isto se dá, não é? Toda a gente está ali a tentar ir buscar tipo, todos os quilos de droga, todas as embalagens de drogas, o máximo conseguir. O Eduardo, que era veleiro e pescador, o Eduardo é um bocadinho aqui a personagem principal, não é? E ele, quando vê tantas embalagens a dar à costa, ele, como era veleiro e pescador, vê uma oportunidade de negócio, tendo em conta que cada quilo de droga valia 60 mil euros na altura. E atenção que eles aqui na série fazem sempre a referência da conversão para escudos, o que é incrível. Tendo em conta o ano em que estes factos aconteceram, não é? Portanto, dão aqui um bocadinho ao público que já vive no euro como eu, mas também remetem sempre para a altura em que ainda era escudos. Portanto, aqui o Eduardo então vê uma oportunidade de negócio e, portanto, ele vai, como ele era veleiro e pescador, ele acha que existe uma origem da droga que está a dar à costa. Portanto, ele vai procurar essa origem e descobre que então os italianos deixaram o resto da droga que tinham no iate numa gruta a nordeste. E, portanto, ele recolhe essa droga e que são 397 quilos de droga, que vale 23 milhões e 820 mil euros. Que é muito dinheiro para quem não tem nada. E para quem não tem nada e mesmo para quem tem tudo, é bastante dinheiro, 23 milhões. O grupo de amigos fica assim um bocadinho reticente com esta oportunidade de negócio, porque tem medo da polícia, etc. Mas o Eduardo lá os convence e eles decidem então todos juntarem-se e venderem a droga que encontraram.
Aqui depois há um plot twist, na qual são 2 italianos, não é? Na série. E aqui há um plot twist logo na série, portanto isto já é dar muito spoiler, mas tinham que ter... Pá, antes de ouvirem este podcast, vejam a série. Portanto, este grupo de amigos tipo, estava a conduzir e de repente matam os italianos, atropelam os italianos, entram em pânico, não é? Completamente. E é um plot twist, ninguém estava à espera disto, não é? E eles até decidem primeiramente o que fazer com o corpo, não é? Não queriam dar à polícia por causa da quantidade de droga que tinham e podiam ser acusados, tiveram receio, pronto. E o que eles pensaram inicialmente até foi cortar-lhe aos bocados e tirar os tubarões, e eles até cortaram o braço do italiano, mas acabaram por guardar o corpo numa geladeira e atirar para o fundo do mar. Mais o carro que o atropelou, não é? Livrar-se das provas. Pronto, dito isto, a polícia acaba por apanhar o outro italiano e depois aqui há uma relação imensa com a culpa em que estas personagens sentem. Estas personagens sentem-se super culpadas ao ponto em que o Rafael até tatua Jesus Cristo nas costas. A culpa ficou mesmo assente, não é? Porque no fundo eles mataram alguém e apesar de até ter sido uma das pessoas que podia depois vir atrás da droga que eles roubaram da gruta, foi sem intenção, portanto é normal sentirem completamente culpa. A seguir eles tentam vender então a droga, eles até tentam vender, relembrar que cada quilo custava 60.000 euros, eles até tentam vender a droga a 20.000 euros, mas claro, em rabo de peixe não é possível, porque isto depois remete para a lei da oferta e da procura, não é? Portanto eles acabam por vender 2 kg de droga a 100 euros, porque lá está, existe muita oferta, não é? E portanto não é possível vender ao preço estimado da droga normal. Ou seja, eles aqui têm que encontrar um novo mercado. Entretanto, começa a haver muitas mortes, não muitas, mas algumas mortes em rabo de peixe e que estão a ser noticiadas, e eles acabam por também, depois, lá está, arranjar um comprador na cidade. Este comprador na cidade é o Ian, que basicamente é o namorado e o fotógrafo da Bruna, que foi uma amiga que a Sílvia fez no casting, quando ela foi lá ao concurso. A Bruna, plot twist, é filha do agente da polícia, portanto, tenso, não é? Mas pronto, o namorado é o comprador da droga, portanto, ela está ali assim no meio. Entretanto, a Bruna tem uma relação muito caótica com o namorado. Esqueci-me de referir, mas o Eduardo, apesar da Sílvia namorar com o Rafael, o Eduardo tem uma crush gigante nela. E a Bruna até se mostra interessada no Eduardo, mesmo namorando com o Ian. Mas eles têm assim uma relação muito caótica. Pronto, e a Bruna, como é filha do agente da polícia, ela sabe de uma rusga surpresa que a polícia iria fazer para, depois de lá estar, de prender o italiano, ia fazer uma rusga para apreender todos os quilos de droga que a população recolheu. E, portanto, a Bruna avisa este grupo de amigos desta rusga surpresa, e estes acabam por distrair e fugir do barco. Lá está, eles distraem os polícias fingindo que estão a fugir do barco. Os polícias apreendem o barco, confiscam, não encontram nada. Porquê? Porque a droga estava presa no barco, mas estava submersa na água por redes de pesca. Ou seja, a droga estava submersa, mas presa ao barco. Portanto, acabam por não encontrar nada. A seguir, lá está, tendo em conta que eles são os únicos que têm droga em rabo de peixe e o resto já foi apreendido pela polícia, eles tornam a droga invisível como uma solha, ou seja, eles escondem a droga num açapão, debaixo do sol, num rochedo, ou numa gruta, ou numa ilha, fora da freguesia. E pronto, voltam a arranjar o comprador. Lá está o Ian, apesar de ser comprador, arranja outro comprador na cidade. Só que eles agora não têm como transportar a droga. Portanto, eles aqui até dão tipo os 5 passos do processo para fazer tráfico de droga, que é: o primeiro é cortar, a seguir é pesar, a seguir é embalar, o quarto é esconder e o quinto é transportar. E portanto, agora, quanto ao transporte, eles têm esta brilhante ideia que basicamente a Sílvia, ao que parece, existia aqui um concurso protagonizado pela igreja de davam a estátua da Nossa Senhora, e parece que a Sílvia mãe nunca ganhava. Então a Sílvia roubou a Nossa Senhora a quem ganhou essa estátua. No entanto, houve um sismo que ocorreu, que pronto, lá está,
contexto e situar na ilha, situar o cenário, lá está, o cenário está a cumprir como se fosse mesmo real e se vivesse mesmo na ilha, o que é fantástico. Portanto, houve um sismo, um terremoto pequeno, a estátua cai, parte-se ao meio, e portanto o pai, que é o Arruba, que lá está, o pai ausente da Sílvia, que faz aqui um bocadinho este jogo de ser tipo assim o peixe gordo de rabo de peixe. Ele leva a filha a quem faz essas estátuas, que é amigo dele, portanto acabam por arranjar a estátua, ou dão uma nova, acho que dão uma nova até. E portanto, eles têm depois deste pequeno incidente, eles têm a brilhante ideia de dar a droga a quem produz essas estátuas, para quem produz essas estátuas colocar, ou seja, dentro da Nossa Senhora, a droga lá dentro, para conseguirem transportar livremente sem ninguém questionar. Portanto, tiveram esta brilhante ideia. Entretanto, lá está, aqui a máfia, ou seja, o Arruba, que tem aqui um grupo e tenta ser o peixe gordo no tráfico de rabo de peixe, tenta recuperar esta droga que este grupo de amigos tem, que ele sabe que tem. Entretanto, a filha, que é a Sílvia, engana-o e ele acaba por achar que está a levar a droga, mas não está. E voltamos à cena, ao clímax inicial, que é então o padre a ter uma overdose. E porquê que o padre tem uma overdose? Como eu falei, o Carlitos é homossexual. O Carlitos fica sozinho com o padre e o padre revela-lhe que Deus ama a todos, que ele não tem que se preocupar com a sexualidade dele, porque Deus ama a todos por igual. E pronto, aí o padre começa a revelar, o padre sem estar muito misterioso, e começa a revelar partes de si, que afinal ele não é um santo, que ele é pecador como toda a gente, e que basicamente era um alcoólico que deixou de ser alcoólico, não é? Pronto, ele era alcoólico antes, mas entretanto deixou a bebida, e ele até nunca mais tocou num copo, até fingia beber na missa. E no meio desta confissão toda ao Carlos, eles beijam-se. Portanto, ele depois sente-se culpado por ter traído Deus e beijado o Carlos, não é? Para além de ter traído Deus, porque ele é um padre, não é suposto, ele tem um compromisso perante Deus. Para além disso, beijou um homem, o que acho que é, não é? Acho que a religião, especialmente a católica, repreende muito a homossexualidade. Portanto, ele sente-se culpado por isso e volta a beber antes da missa. Volta a beber, fica num estado, não é? Como quem, lá está, já não bebia há séculos, e quando assim começa a beber nunca mais para, e portanto fica todo bêbado, todo, já nem se consegue levantar. E portanto o Carlos, quando o apanha neste estado antes da cerimónia, ele dá-lhe um bocadinho de cocaína, não é? E o padre levanta-se, consegue reagir, mas a meio da cerimónia tem uma overdose na missa. E isto acaba assim o terceiro episódio. Ninguém sabe, não é? No quarto episódio vamos descobrir se ele faleceu ou se foi só para o hospital, mas acaba assim. Pronto, agora passando então um bocadinho para a minha análise, porque nós já vamos aqui com 30 minutos. É suposto isto só ter no máximo 40 a 45 minutos, para não saturar muito, não é? Mas vou fazer aqui uma pequena análise daquilo que acho que é pertinente dizer, não é? Lá está, relembrar um bocadinho que, como eu disse no início, eu foco-me em certos aspectos a ver a série, que se calhar outras pessoas vão se focar noutros aspectos, e portanto por isso é que é muito interessante este conceito de clube e de dar várias perspectivas e opiniões diferentes de outras pessoas, porque a análise, ou o que eu vou dizer, que achei que fazia sentido dizer aqui, se calhar para outras pessoas ainda conseguiram reter mais daquilo que eu reti, ainda conseguem trabalhar mais aquilo que eu vou dizer até, ou se calhar dar novas inferências que eu nem sequer vou dar aqui. Portanto, é real. Portanto, primeiramente, quero dizer que, de facto, há quem esteja a criticar muito rabo de peixe, especialmente porque não há sotaque. Há muito pouco sotaque açoriano, é verdade. Os atores falam como aqui nós falamos aqui no continente. Mas a verdade é que eu acho também que para outras pessoas, como outros portugueses, não é, que maioritariamente vivem no continente, depois não iam perceber nada, porque eu, vou ser sincero, eu vi uma reportagem, um documentário que acho que foi a SIC Notícias que fez sobre este acontecimento em 2001, e os testemunhos das pessoas a falar português com sotaque açoriano,
não percebia quase nada. Eu percebia até, mas era muito mais difícil descodificar o que eu estava a ouvir. Mas de facto percebo que perca-se aqui um bocado o cenário. O cenário, pronto, perde-se aqui um bocado esta veia cultural por não reproduzirem o sotaque açoriano. Portanto, não é? Estamos em Rabo de Peixe, mas não há o sotaque verdadeiramente açoriano, perde-se aqui um bocado esta ligação cultural. Há quem diga também que retrata de facto o Rabo de Peixe como uma freguesia muito pobre e que já não é assim tão pobre como se diz, e que parece que é um retrato que Rabo de Peixe nunca parece se livrar, que persegue Rabo de Peixe. E também há quem diga que é um enredo que está muito romantizado pela ficção e que na verdade foi muito mais intenso, muito mais bruto do que aquilo que foi. Mas lá está. Pronto, são pequenas críticas gerais. Eu pessoalmente gostei muito. Acho que, lá está, eu não estive lá nem Rabo de Peixe quando isto aconteceu. Não sei dizer se essas críticas são legítimas ou não. Mas acho que com ficção está bem feito, está bem produzido e dá para perceber a inspiração e a parte verídica da história. Obviamente que este enredo das personagens do grupo de amigos é tudo uma ficção e estes romances que se vai se acrescentando pelo meio destas crushes e etc. E destas histórias de sonhos, não é? É um bocadinho para adicionar um bom storytelling, para captar não é? Para não ser documentário, não é? Suposto ser uma série, suposto ter um bom storytelling, uma série para captar quem está a ver. Portanto, acho que a nível de ficção está bem produzido, é a minha opinião. Outra coisa, a história tem um narrador. É verdade, há um narrador na história. Eu adoro sempre quando as séries têm narrador. Eu gostava que até este narrador tivesse mais falas e participasse mais. Sinto que não participasse muito, mas por acaso gosto muito do facto de ser narrador, porque às vezes, primeiro, o narrador às vezes, pronto, eu disse sempre, mas pronto, às vezes o narrador é uma personagem. Portanto, nós no final da série muitas das vezes até descobrimos quem é o narrador. Isto acontece em diversas séries e diversos filmes, que às vezes o narrador até é uma pessoa que esteve lá ao lado das personagens, mas que nunca se presta muita atenção porque não é personagem principal, não se destaca, mas que lá está, foi um observante e que está agora a relatar a história e, portanto, acho muito fixe ter narradores só pelo mistério de descobrir quem é no final da série. Mas claro que isto nem sempre acontece. Lá está, há narradores que se calhar são narradores ausentes e que nem estiveram lá, só estão ali para desvendar um bocadinho mais da série e orientar em certos aspectos da série, adicionar certas orientações, mas também acho que o narrador faz um ótimo papel no que é adicionar partes cómicas à série. Aliás, acho que muitos narradores de muitas séries que existem é para fazer esse papel, para não tornar a série tão séria. E dito isto, obviamente que esta série tem momentos muito dramáticos, muito intensos, não é? Como mortes, como esta história toda que envolve o mundo de tráfico, mas também usa muito e abusa da ironia através do narrador, como eu disse, que lá está, o narrador explica um bocado o que é a lei da oferta e da procura com o exemplo da banca de limonada, o que é sempre um momento assim mais descontraído, não é? Há outras partes cómicas em que não envolve o narrador, por exemplo, quando vão à casa da Bruna com a droga, não é? A casa da Bruna, não é? O pai está lá e o pai é o polícia, eles vão lá para vender a droga ao namorado da Bruna, mas está a ver um barbecue com todos os polícias, porque lá está, o pai é a polícia. E basicamente tipo, eles entram lá, ficam todos nervosos porque não sabiam que a Bruna era filha de um polícia e tem piada porque no final eles estão a ir embora, a tentar fugir o mais rápido possível daquela casa e no final o pai dela para-os e diz assim, olhem, parem. Então a gente fica assim muito tenso e no fundo é só para entregar um Tupperware de linguiça. É cómico ver isto, é cómico. E primeiro é uma coisa mesmo típica portuguesa, tipo, é uma coisa mesmo tipicamente portuguesa, dar um Tupperware de linguiça antes de ir embora, não é? Nós damos sempre comida antes da pessoa ir embora, tipo, para a viagem. É uma coisa mesmo portuguesa, não acham? Eu acho. Estou a dizer isto, mas se calhar faz isto noutros países, não sei. Pronto, e há mais momentos cómicos, assim, isto foi só dois que, pronto, apontei, mas há mais momentos cómicos engraçados. A série acaba por também me dar alguns triggers, é verdade, porque eu sou muito sensível a conteúdo violento
e sangrento. Sou muito, muito sensível, na vida real também. E portanto vou aqui dizer alguns triggers que tive a ver a série. Que lá está, algumas cenas com sangue, sangue no nariz, sangue na boca, etc. Mesmo quando estão a cortar o braço do italiano que tinha a ideia para tirar os tubarões, já fiquei assim um bocado... meu Deus! Também partem um dedo na série, mesmo... fiquei mesmo intrigada com isso. Vomitam também imenso, quando lá está, matam o italiano, começam a vomitar isso também, pronto, dá-me assim um bocadinho de trigger ver outras pessoas a vomitar. E talvez o que se calhar até me mete mais impressão é mesmo o snifar cocaína, mete mesmo impressão ouvir o snifar cocaína, aquele... mete-me completamente impressão. Isto nem é um trigger, é um bocadinho, mas é mais por irrita, não é? Estás sempre a ouvir esse barulho, não sei. São os meus triggers, achei aqui interessante partilhar, porque se calhar há quem seja também sensível a estas coisas e concordo comigo, portanto, que se alguém tiver a ouvir e for sensível a estes triggers que eu disse, estamos juntos. Também gostaria de mencionar aqui que realmente eles fazem aqui, não é? Especialmente com a morte do italiano, fazem aqui muito, dão muito ênfase a este sentimento de culpa, a este sentimento moral e sobretudo à religião. Eu acho que isto também é um bocadinho retratar a cultura portuguesa, especialmente nas pequenas aldeias, que têm uma forte adesão, não é? Uma forte ligação à religião. E eles até mostram procissões na série, que estão a ver, que de facto há muitas procissões que há nas aldeias, e realmente acho que faz muito parte da cultura portuguesa e enquadrou bem a cultura portuguesa, porque eu estou a falar das pequenas aldeias, mas mesmo quem vive nas grandes cidades, nota-se que a população portuguesa tem uma forte ligação à religião, e já vem há muitos anos para cá, e acho que ainda continua a existir, e daí até vir algum conservadorismo que a população portuguesa tem. Mas pronto, há muitos momentos de culpa, não é? Depois de matarem o italiano, eles até acabam por falar com o padre, lá está o Rafael tatua Jesus Cristo nas costas. Eles têm muito este medo de ir para o inferno, que lá está, remete outra vez para a religião, não é? De que se nós pecarmos e não cumprirmos os 10 mandamentos, vamos para o inferno, e portanto a série faz muito esta ligação à religião em muitos momentos, e acho que enquadra bem a cultura portuguesa. A seguir, relativamente à linguagem, fala-se imensos palavrões na série, é verdade, fala-se imensos palavrões na série, e depois há um bocadinho de falta do sotaque açoriano. Alguns personagens vão tendo o sotaque açoriano, mas de facto não é visível nas personagens principais, está um bocadinho mal enquadrado nesse aspecto. Mas diz imensos palavrões, o que também remete um bocadinho à cultura portuguesa, porque nós portugueses também, eu sinto no nosso dia-a-dia, se calhar nem toda a gente, eu por exemplo não costumo dizer muitos palavrões, não tenho esse hábito, mas há muita gente que diariamente diz imensos palavrões com as situações da vida, portanto acho que remete um bocadinho também para a cultura portuguesa, porque nós gostamos de dizer palavrões, eu sinto que portugueses gostam muito de dizer palavrões. Liberta-nos, acho giro. A seguir também fazem muitas referências à América. E pronto, os Açores, como nós sabemos, têm uma forte ligação com a América, e lá está, faz logo referência à América no início pela busca que os personagens têm pelo sonho americano, de construírem vida noutra cidade. Eles também, lá está, o videoclube chama-se América, o videoclube em que a Sílvia trabalha chama-se América, as cassetes, a capa das cassetes só dizem América, e lá está, isto remete um bocadinho para o cenário em que os filmes até chegam primeiro aos Açores, também devido ao facto acho que isto também é devido ao facto de que na América eles construíram uma base militar nos Açores, portanto os Açores têm muito mais acesso e muito mais contacto com a América. Eles fazem imensas referências a imensos filmes americanos, como Matrix, Scarface e muitos mais que não apontei porque são imensos. Até entra uma personagem na série que é o Luciano, que é amigo do pai do Eduardo. Disse Luciano, peço desculpa, é Feliciano. Desculpem. Feliciano, que ele até criou latas de peixe, digo eu. Lá está, abriu a empresa e criou latas de peixe na América, chamadas Feliciano. Portanto, e ele até vai, ao falar, não é? Ele quando encontra o pai do Eduardo, ele até fala algumas palavras em inglês que são misturadas com português, e é mesmo assim que se diz nos Açores, ao que parece. Portanto, mostra muito esta ligação forte que os Açores têm com a América.
No geral, acho que a série está muito bem produzida. Eu gosto muito de alguns frames da série. Agora não sei dizer nenhum, não cheguei a apontar, mas, por exemplo, alguns detalhes e alguns frames, como, por exemplo, todas as embalagens de cocaína têm por fora uma centopeia, acho, desenhada. E eles fazem muito... há muitos frames com as tatuagens da máfia italiana com essa centopeia. Uma nas costas, outra no braço. Portanto, gosto, especialmente, lá está, o frame em que o italiano depois vai preso, não é? E depois contacta os outros, quem no fundo está por trás da operação toda de tráfico, não é? Porque aquele italiano que foi preso ou estava a transportar, portanto ele era só ali um mero indivíduo, enquanto há muito mais pessoas por trás a comercializar, não é? Que o pediram-lhe ele para transportar. Ele era apenas um empregado, uma operação muito maior. E dá o frame realmente dele com a tatuagem na centopeia, e acho que são frames até bem pensados, e há mais frames que agora não estou a recordar, mas que são frames bem pensados. Soundtrack, não achei nada de mais. Acho que canta uma música portuguesa que parecia típica dos Açores, não tenho a certeza, não sei mesmo. E corrijam-me, atenção, eu estou aqui a dizer coisas, mas quem estiver a ouvir isto, corrija-me se eu estiver errada, ok? Corrijam-me se eu estiver errada, porque isto é um bocadinho aquilo que eu acho, aquilo que eu absorvi, mas eu posso estar aqui a dizer coisas erradas. Portanto, corrijam-me para no próximo episódio eu dizer as coisas com as correções corretas, ok? Com as correções corretas. Isto foi grande expressão. Pronto, mas lá está, não achei nada mais do soundtrack. Acho que canta uma música que remete para a vila, para a ilha, digo eu. Não estive muito atenta à letra da música, mas acho que sim. E portanto, agora no final, a minha personagem favorita. Eu vou confessar que ainda não tenho uma personagem favorita. Não tenho ainda uma personagem favorita, é um bocadinho difícil de escolher, mas uma personagem que eu não falei aqui ainda, que era a inspetora. Basicamente, a polícia está a investigar o caso, não é, na Ilha dos Açores, mas convida uma inspetora do continente de Lisboa, especializada em tráfico de droga, para conduzir a operação. E essa inspetora é super séria, não é? Super badass, enquanto os homens, que pronto, são os outros polícias da ilha, estão sempre assim um bocadinho, parecem a brincar, sempre muito descontraídos, sempre ali um bocadinho na borga, sempre, já está tudo resolvido, tipo, já está tudo ótimo, e ela sempre, não, ainda há muito mais para descobrir, assim, a criar aquele suspense. E por acaso, eu sinto que isto acontece em imensas séries policiais, não é? Por exemplo, aquela série Castle tem um bocado assim, não é? A personagem principal masculina está assim um bocado a brincar e ela é sempre mais séria. E mesmo em outras séries, agora não estou a lembrar de nenhuma, não é? Mas acontece muito isto, se calhar um bocadinho das mulheres serem um bocadinho mais sérias quando estão a investigar o caso, do que os homens serem aquela figura cómica. Enfim, mesmo a dizer, eu interpreto isto, não é? Isto depois há muitas formas de interpretar, mas para interpretar da forma mais positiva é mesmo a dizer que as mulheres fazem muito melhor trabalho policial que os homens. Period, ponto final. São muito mais sérias, não deixam-se ficar, vão atrás, vão saber mais. Pronto, isto claro, estou a brincar, não é? Obviamente que isto podia ser trocado facilmente, não é? De certeza que há outras séries que também trocam isto, em que se calhar é a personagem masculina que é muito mais séria, etc. Portanto, isto é só escolher as personagens. Mas pronto, fica aqui um bocadinho então em aberto a minha pequena análise. Aquilo que eu achei sobre a série, eu gostei imenso. Mal posso esperar para ver o resto da série e falar no próximo episódio. Portanto, vejam o resto da série. Para quem se calhar só viu também os 3 episódios, vejam o resto da série. Mandem-me testemunhos se vocês já viram tudo. Eu só vou ler, não é? Obviamente que eu só vou ler isso quando eu vir o resto da série, não é? Mas pronto, e vou-vos deixar só aqui com um pequeno quote que eles dizem na série. E eu achei bonito, achei inspirador, sobretudo. E portanto, inspirador para a vida, não é? E portanto, vou-vos deixar só aqui para terminar com este pequeno quote. E espero ver-vos no próximo episódio. Ver-vos não, mas ler os vossos testemunhos no próximo episódio. E espero que vocês me ouçam no próximo episódio. Portanto, vou só dizer aqui o quote. A vida é um empréstimo. Nós estamos cá só de passagem. Shout out ao pai do Eduardo que disse isto. Grande frase, grande inspiração. E portanto, até para a semana. Beijinhos.